viviendo a ley. O Señor, dice a Moisés, assim dirás aos israelitas, viste que eu te falei do que eu não faca menhum Deus de prata ou ouro para colocar ao meu lado. Depois de proclamar o decálogo, o povo pediu a Moisés que fosse o intermediário entre Elohim e eles. A partir desse momento, Elohim deu as leis a Moisés e as transmitiu ao povo. Essas leis, chamadas de Código da Aliança, tinham como objetivo regular a vida do povo de Israel e, portanto, também a nossa, como as necessárias adaptações à nossa realidade atual. Eles são, em suma, aplicados, praticados dos mandamentos a casos específicos da vida cotidiana. Como viver a lei, como gerenciar a violência, como viver em sociedade, como obter a vitória, como entender a lei detalhada, recompensa e punição, como viver a lei, como gerenciar a violência, quem ferir alguém ou matar será morto. O Código da Aliança começa regulando 3 aspectos vitais para a sociedade hebraica: a escravidão. Os homens eram libertados no 7º ano. As mulheres, se não casassem, também saíam livres. Um homem poderia permanecer como escravo se quisesse. A pena de morte para o assassino intencional, para o que fere ou amaldiçoa seus pais, para o sequestrador. As leis obrigação de compensação econômica. Se ocorrer aborto, o juiz e a mulher, como o marido, impõem a multa. Todas essas leis tentam conter o abuso e a violência entre as pessoas. Como viver em sociedade? Se alguém seduzir uma mulher virgem que não está noiva para se casar e dormir com ela, pagará seu preço ao pai e tomará como esposa. Elohim não se contentou em nos deixar algumas leis básicas e nos deixar aplicá-las de acordo com nossos critérios. Ele teve o cuidado de dar exemplos concretos para que pudéssemos aplicá-los da maneira correta. Esses exemplos incluem ataques de animais, empréstimos e alugues, e relações pré-matrimoniais. Ênfase especial é colocada na proteção dos fracos e marginalizados, mas sem considerar-lhes benefícios injustos, isto é, sem perverter a justiça para beneficiá-los ou prejudicá-los. Sendo uma aliança entre Elohim e seu povo, essas leis também incluíam como devemos nos relacionar com ele. Aos descansos sabáticos foi adicionada a obrigação de guardar as festas que nos lembram da libertação do pecado, da proteção divina e do futuro glorioso que nos espera. Como obter a vitória? Es que enviarei o meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que preparei. Porque Elohim não deu de Abraão a terra dos cananeus, porque em iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido o seu apogeu. Depois de 4 séculos de graça, os cananeus não mudaram seu curso. Era hora de entregar a terra a Israel pacificamente. Se Elohim os tivesse tirado do Egito sem que eles tivessem que lutar, tivesse dividido o mar em 2, milagrosamente os alimentasse e os guiasse por seu anjo, não seria capaz de dar-lhes Canaã sem que eles tivessem que lutar por isso. Elohim diz a Israel o que fazer. Ouça sua voz para que Elohim seja inimigo de seus inimigos. Servir somente a Elohim para que ele possa tirar toda a doença. Não fazer aliança com cananeus para que não adorem seus deuses. Elohim diz a Israel o que ele vai fazer.
Él enviará seu anjo para guardarlos e traerlos protegidos. O anjo era adiante deles a os levar a Canaã. Enviará terror aos habitantes. Él enviará a Vespa para expulsarlos. Él igualmente os lancará fora. Él os entregará a Israel até que dominem do Mediterrâneo ao Eufrates. Ao longo dos séculos, a lei de Elohim foi preservada como o mais alto padrão de moralidade nin uma de todas as invenções da ciência. O resultado da imaginação de mentes produtivas foi capaz de descobrir dever essencial que não esteja incluído neste código. A lei de Elohim assegurança da vida, dos bens, da paz, da felicidade foi dado para garantir nossa herança presente e eterna. Como entender a lei? A lei detalhou o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando Yeshua proferiu o sermão da montanha, ele anulou a de la retaliação. A fórmula o vistes que foi dito, mas eu vos digo, não anulou nenhuma lei. Yeshua usou a mesma fórmula para não matarás ou não adulterarás, mas ele nunca teria a intenção de anulá-los. Na realidade, Yeshua sempre expandiu a lei, melhorou a Deus, le seu verdadeiro significado. Nunca foi a verdadeira intenção da lei de retaliação que uma pessoa perdesse o olho ou a mão por ter prejudicado outra. Esta lei foi formulada com a intenção de evitar vinganças, de por fim a completos os sangrentos a represalias, sem investigação prévia. Os danos tiveram que ser avaliados por juízes e em seguida uma compensação monetária apropriada foi estabelecida e paga. Essa prática surgiu para impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. A justiça era necessária, mas em harmonia com a lei de Elohim. Descompensa e castigo. Se o assassinato não foi intencional, porque já era a vontade de Elohim que acontecesse, o assassino poderá fugir para o lugar que designarei. O desejo de vingança está profundamente enraizado em nós e é sempre desproporcional ao mal recebido. Se ele fez isso comigo, eu farei mais com ele. Yeshua nos convida a fazer o oposto do que desejamos, retribuir o bem com o mal. Então, onde está a justiça? Quem pagará ao agressor o que ele merece? Elohim na nos diz que o agressor não o punido, nem que qualquer ato é vingado, mas nos diz claramente que ele será o vingador. Embora a vingança pessoal seja tolerada no código do pacto, ela foi restringida pela criação de sistema judicial que impedia abusos. Ninguém pode assumir o papel simultâneo de juiz, júri e carrasco. Se a punição deve ser feita, ela deve ser feita por meio de processo judicial justo. E Messiah será o supremo e inapelavel juiz. Como o criador de tudo, Elohim é o governante de tudo e está comprometido em impor sua lei em todo o universo. Esperar menos de suas criaturas do que a perfeita obediência a sua lei seria abandoná-las à ruína. Não punir a transgressão da lei seria confundir o universo. A lei moral é o muro de que Elohim interpõe entre o agente humano e o pecado, assim a sabedoria infinita o colocou diante dos homens a distinção entre o bem e o mal, entre o pecado e a santidade.